Queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você que nos acompanha no canal do YouTube mais um vídeo sobre o estudo do hebraico bíblico para iniciantes. Eu sou o pastor Fernando, sou também um estudante do hebraico bíblico. Estamos aí nessa labuta há quase 4 anos. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês algumas informações, principalmente se você está iniciando aí o seu estudo do hebraico bíblico. E hoje a nossa proposta é falar um pouquinho mais sobre a evolução do hebraico, é falar um pouco sobre como essa língua se desenvolveu. Nós vamos ver aqui algumas questões relacionadas à história. Então, gostaria que você dobrasse a sua atenção e mais uma vez aí se empenhasse nessa labuta, que é estudar essa língua tão maravilhosa que é o hebraico bíblico. E vou fazer aqui alguns compartilhamentos de tela e eu te peço mais uma vez, dobre a sua atenção, porque o conteúdo aqui é muito agregador. Vamos lá. Pois bem, nós estamos aqui com um pouquinho de história do que diz respeito ao hebraico bíblico. Depois nós vamos ver aqui uma imagem onde nós vamos perceber essa evolução, mas é importante nós compreendermos um pouquinho essa questão da história para nós olharmos para as imagens que vamos compartilhar de maneira que haja um entendimento mais claro para nós, né? Que eu aconselho todas as vezes que nós vamos estudar essa língua, nós vamos ou estudar ou então entrar em assuntos concernentes a esta língua, é que haja em nós dedicação, porque é desafiador, tá? Então não adianta nós acharmos que é muito simples, que certas informações elas não são importantes, elas não são essenciais, elas não vão fazer muita diferença, porque faz diferença sim. Certas coisas nós precisamos já, de certa forma, termos essa percepção para não ficarmos tão perdidos, tão confusos. Eu particularmente confesso para vocês que quando eu comecei a estudar, muita coisa eu quis aprender sozinho e vou ser bem sincero para vocês, eu fiquei bem confuso mesmo, porque é uma língua antiga, é um idioma extremamente diferente do português, então nós precisamos ter algumas informações, sim, ok? Então nós vamos aqui para nossa nosso slide, né? Deixa eu ver se aqui eu consigo aumentar o tamanho da imagem. Beleza, né? Isso, deixa eu só voltar aqui, porque deu um probleminha. Isso. Tá, nós vamos aqui para o nosso primeiro slide. O nosso primeiro slide aqui ele vai falar sobre o seguinte, que fogo, roda e a escrita e papel foram as maiores descobertas do homem. Os franceses dividiram a história em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e contemporânea. Então, isso não é novidade para ninguém, né? Quando você começa a pesquisar um pouquinho sobre história, você percebe claramente essa divisão. Aí, aqui, nós vamos entrar nessa questão. Entre a pré-história e a história antiga, aparece a escrita em 4000 antes da Era Comum, tá? Antes da Era Comum é antes de Cristo, tá, gente? Que essa é uma, é uma, é uma linguagem que nós precisamos nos acostumar, principalmente porque no meio acadêmico eles usam muito isso. A escrita pictográfica vem do latim pictori, que significa pintar, desenhar. Depois da escrita pictográfica vem a escrita ideográfica, onde se tem a ideia do que a escrita queria trazer. Aí a gente vai começar, quando você se deparar com a imagem que eu vou trazer para vocês da evolução do hebraico bíblico, você vai entender mais facilmente essa questão aí.
Por exemplo, o sol na escrita pictográfica se desenhava apenas o aço, ou seja, ele fazia apenas o sol. Ele tentava ali, de certa forma, desenhar e a pessoa batia o olho e sabia que estava se referindo ao sol. Na ideográfica, representava o sol, o verão, a luz. Então, eles foram mudando, de certa forma, um pouco a dinâmica daquilo que se desenhava para que houvesse um entendimento, né? Ou seja, uma coisa chamava o entendimento para outra. Então, isso aconteceu muito na história do desenvolvimento, não apenas do hebraico, mas também das línguas antigas. O proto-hebraico, gente, eu estou colocando essas datas aqui, essas datas não são datas precisas, alguns historiadores até preferem não colocar data, né? Se você for fazer uma pesquisa aí na Wikipedia, né? Você vai ver alguém dizendo que não se sabe a data, mas eu encontrei aqui algumas informações sobre essas datas aqui numa gramática que eu tenho aqui em casa, tá? O proto-hebraico, ele vai dizer o seguinte, que eles estão datando de 1500 antes da Era Comum. São 22 desenhos sob a influência dos hieróglifos egípcios, tá? Não sei se você já pesquisou, você já viu isso. Os hieróglifos egípcios, eles são desenhos. Então, de certa forma, essa escrita, ela se desenvolve por meio dessa influência dos hieróglifos egípcios, tá? Aí nós temos também o paleo-hebraico, que é um pouquinho mais para frente, né? Cerca de 500 anos para frente, que tem também como significado o antigo hebraico. Aí alguém vai dizer o seguinte, tá? Isso aqui não é uma informação precisa, tá? Eles dizem, afirma-se, supõe-se, considera-se que talvez o próprio Moisés tenha desenvolvido, posição de alguns gramáticos e historiadores. E depois nós temos ali o hebraico quadrático, que sofreu influência do babilônico no período cativeiro e do aramaico, né? E outra coisa, esse hebraico quadrático, ele era usado apenas na liturgia do culto, nas orações, leituras, salmos e cânticos, ok? Nós percebemos aí essa luta, né, essa dificuldade para que a língua ela se desenvolvesse durante esse período. Nós vamos aqui para a nossa continuação, que eu quero entrar já nas imagens aí para que você entenda, ok? O hebraico é a língua usada pelo povo judeu desde 1200 antes da Era Comum e continuou sendo usada como instrumento de comunicação até meados de 11 depois da Era Comum. Tá? Ou seja, eles se comunicavam pelo hebraico. Tá? Então, assim, a gente percebe que essa língua ela era usada pelo povo judeu, mas ela é uma língua muito antiga. Ela foi também usada pelo povo judeu. Tá? Hoje, claro que o hebraico moderno, nós vamos chegar lá, o hebraico moderno é usado em Israel. No entanto, a gente percebe que a língua, ela de certa forma, ela não era exclusiva necessariamente do povo judeu, não. Nós vamos entender que o hebraico ele tinha muita semelhança com o fenício e outras línguas também na sua época. Na Alta Idade Média, estudiosos judeus conhecidos como massoretas, interessados em fazer com que o idioma hebraico não caísse no esquecimento e para que não se perdesse a forma correta de pronunciar as palavras do hebraico, principalmente da Tanar, né? Para quem não sabe, Tanar é um acrônimo de Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é o que nós cristãos conhecemos como Pentateuco, o Neviim são os profetas e Ketuvim são os escritos, ou seja, Torá, Neviim e Ketuvim. Então, existe essa divisão na Bíblia hebraica. Principalmente se você for comprar uma Bíblia hebraica, você vai perceber facilmente essa divisão, ok? Aí o que acontece?
por essa necessidade para que o idioma hebraico não caísse em esquecimento e não se perdesse a forma correta de pronunciar as palavras, porque aconteceram os cativeiros, o povo judeu sofreu muito indo de um lugar para o outro, e eles estavam em outros países, então fica difícil, né, você preservar a cultura, uma língua diferente em outro país. Então, o que que houve? Eles acrescentaram a esse idioma os sinais diacríticos. A gente teve uma aula, tem um vídeo aí anterior a esse, que fala sobre esses sinais, são sinais vocálicos. E não apenas sinais vocálicos, nós temos também sinais de cantilação, que são sinais que, quando você começa a estudá-los, né, você percebe que são sinais de pausa, são sinais também que são usados nos cânticos do povo judeu. E tem também os sinais, esses sinais de cantilação, eles são também sinais onde você percebe ali a sílaba tônica, né, a sílaba mais forte nas palavras, ou seja, nós temos de certa forma, uma ajuda, né, por meio desses sinais para que nós possamos pronunciar as palavras de forma correta, para que nós possamos pronunciar as vogais de forma correta. Então, isso aí foi um grande feito, principalmente para nós ocidentais e também para o povo judeu, para que eles não perdessem a pronúncia correta das vogais. O hebraico é estudado em 4 períodos. Ele foi estudado, né, em 4 períodos. É o Tanar bíblico, ou clássico, que se estende até meados do século III, antes da Era Comum. Aí você, depois desse período, você percebe o período rabínico, ou o período mishnaico. Aqui se percebe-se uma dedicação dos judeus às pesquisas da lei oral, leis talmúdicas e a elaboração de obras importantes. Infelizmente, no nosso meio cristão, as pessoas elas não têm muito interesse, não se preocupam, não pesquisam muito a respeito do que é o Talmud, né? A gente fala leitura talmúdica, o povo não tem a mínima ideia do que a gente está falando, né? Até porque há um desinteresse muito grande no nosso povo em estudar a cultura judaica e coisas assim do tipo, quando na verdade nós precisamos entender, ser honestos, né, ser humildes a tal ponto de perceber que a maioria da Bíblia ela foi escrita em hebraico e os escritores do Novo Testamento eles eram judeus. Então, desprezar isso daí é muito complicado. A gente precisa se aprofundar, procurar conhecer, não precisa empregar judaísmo dentro da igreja. Eu não sou a favor disso, não. Mas nós precisamos conhecer certas questões relacionadas à cultura e história dos judeus, e isso sim nós precisamos conhecer para que nós possamos ter um entendimento melhor, né, daquilo que realmente está escrito no Antigo Testamento e do que os escritores do Novo Testamento, que também eram judeus, eles queriam dizer. Claro que com muita humildade, com oração, com a ajuda, com a bênção do Espírito Santo que ilumina as nossas mentes, nós conseguiremos, mas nós não podemos de forma nenhuma desprezar essas informações, tá? Então, o que é o Talmud, gente? O Talmud é o que os judeus também chamam de lei oral, né? Porque existe essa crença que quando Moisés recebeu a lei, ele recebeu uma lei para ser escrita e uma outra lei que era para ser compartilhada oralmente. E essa lei que foi compartilhada oralmente, ela era o que? Era uma interpretação da lei escrita, né? O chamado de Mishnah, tá? E o que que aconteceu? Com o decorrer do tempo, essa interpretação da lei oral, ela foi se perdendo e houve a necessidade de se escrever isso daí. Eu não vou entrar em miúdos, né, para explicar para vocês direitinho quando que ocorreu isso, porque senão o vídeo fica longo demais. Mas assim, resumindo, houve a necessidade então de se escrever, né, essa lei oral, que é a Mishnah. E houve o quê? A elaboração de
de outros estudos, porque o Talmud, na verdade, significa estudo, estudo das escrituras, estudos da Torá. E o que o Talmud ele se prende? Ele se prende a interpretar a Torá, só que a Mishnah, ela não é um único texto que você vai encontrar no Talmud, você vai encontrar o quê? O comentário da Mishnah, que é a Guemará. Então, quando você pega ali, para valer mesmo, e começa a estudar o Talmud, você percebe isso, vários comentários de judeus a respeito das interpretações que se davam à própria Torá. Então, o Talmud é isso, são essas discussões relacionadas à Torá, né? Aí tem a discussão alaica, né? Da Halahá, né? Que são as leis, e da Agadá, né? Que é outro tipo de leitura que se tem das escrituras, ou seja, fora daquilo que se tem de lei, se tem, por exemplo, história, se tem outras questões morais também vinculadas à interpretação do Antigo Testamento, né, como é dito por nós cristãos. Mas esse período aqui ele é muito importante, tá? Esse período chamado período rabínico ou mishnaico, né? Porque ali percebe-se uma dedicação dos judeus às pesquisas da lei oral, leituras talmúdicas e elaboração de obras importantes aqui, conforme está aqui mencionado no nosso pequeno slide. Claro, gente, que isso aqui é extremamente resumido, o assunto é muito, é muito ele é gigantesco, tá? Eu estou aqui só dando uma pincelada da pincelada da pincelada. O assunto é muito vasto, tá? Você quer realmente conhecer isso aí, precisa comprar material, pesquisar, tá? Fazer um curso de cultura judaica para que você possa compreender de uma forma um pouco mais aprofundada esse assunto. E eu vou dizer para vocês, também não é um assunto muito fácil, tá? Porque nós não estamos habituados, nós não estamos acostumados a lidar com isso. Pois bem, temos aqui também o período chamado período medieval, né, que é um período de grande avanço, pois privilegiou os escritores judeus com as obras dos períodos anteriores, né? Aí começou a desenvolver-se as escolas de tradução, exegese, estudo de gramática e etc. O período medieval, né, ele se dá muito no que diz respeito a isso. E tem, resumindo aqui, né, o período moderno, onde o idioma oficial de Israel é o hebraico, tá? Uma das coisas que nós precisamos deixar aqui de forma bem clara é que existe uma diferença entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Qual a diferença é? Já sei, pastor. É porque o hebraico moderno ele não tem vogal, não tem sinais massoréticos. Não apenas isso. Não é só isso a diferença. Tá? O hebraico moderno ele tem mais palavras. Ele tem mais palavras. Por exemplo, você pega, eu tenho aqui o dicionário do Luiz Alonso Schocker, que é o dicionário do hebraico bíblico. Eu vou até pegar aqui rapidinho para você ver. Você tem aqui o dicionário do Luiz Alonso Schocker, não é o único dicionário, né? Eu gosto muito desse dicionário porque ele é muito completo, é um dicionário muito bom, eu recomendo se você puder adquirir, tá? Se não me falha a memória, são 8.000 palavras, né? Agora você pega, por exemplo, esse dicionário aqui que é da Rifra Berezin, tá? Rifra Berezin, até o pessoal gosta muito de falar que esse dicionário é muito bom, isso e aquilo. O problema desse dicionário aqui é porque ele mistura um pouco, né, de hebraico bíblico com hebraico medieval, tá? E assim, você percebe que no período medieval já se tem mais palavras, né? Então, assim, o número de palavras, a diferença do hebraico bíblico para o hebraico medieval é grande nesse sentido, né? Porque existe essa diferença
do número de palavras também. Existe diferença também na questão da pronúncia de algumas palavras também, questão de verbos e coisas assim do tipo, tá? Então, não pense que você, eu aprendi hebraico bíblico, eu vou chegar lá em Israel lá e vou arrebentar lá conversando com um e com o outro. Não, não é bem assim não, tá? Baixa a bola, baixa a bolinha aí, porque o buraco é mais embaixo. Hebraico moderno é complicado, viu, gente? Mas, para resumir aqui, para nós irmos para o nosso quadro, o idioma, em quarto lugar aqui, né, o moderno, o período moderno, o idioma oficial de Israel, renasceu como língua falada no século XIX. O nome que podemos destacar nesse período é de Eliezer Ben Yehudá. Tá? Então, um personagem importante aí no que diz respeito à preservação da língua hebraica. Graças a Deus nós temos aí, por meio dos maçoretas, que foram esses servos de Deus, esses instrumentos de Deus aí, que fizeram com que a língua hebraica tivesse aí tantas ferramentas, né, para que nós pudéssemos estudar. Ai de nós, se não houvesse hoje o hebraico maçorético para se estudar hebraico. O hebraico é difícil, gente. O hebraico sem os... Eu não imagino estudar o idioma hebraico sem os sinais maçoréticos. Tá bom? Mas nós vamos aqui para o nosso quadro. Eu vou aqui botar aqui o nosso quadro. Beleza? Você está conseguindo visualizar bem? Eu vou aqui pegar essa caneta aqui para nós fazermos algumas considerações aqui. Ó. Você está vendo aqui? Ó, esse daqui é o hebraico que nós estudamos, que é o hebraico bíblico. Tá? Olha para você ver aqui a diferença, né? Na simetria. Você parte aqui da escrita, né? Pictográfica, né? Aí você vai para o proto-sinaítico, algumas consoantes elas são parecidas, tá vendo aqui, ó? São parecidas. Essa aqui tá um pouco diferente. Aqui tá vendo que é bem parecido. Parecido também. Aqui tá vendo o Yud? O Yud aqui, tá vendo? Ele é parecido. Eu tô falando da escrita pictográfica para o sinaítico, né? Você vê uma semelhança. Agora, quando você vai para o paleo-hebraico, aí muda completamente, né? Você vê assim que uma diferença considerável, né? Você vê assim semelhança em algumas letras, né? Mas você vê o próprio Aleph aqui, ó, tá vendo? O Aleph, esse aqui é o Aleph no hebraico quadrático. Aí você vai aqui, por exemplo, para o paleo-hebraico, tá vendo como ele é? Ó, como ele era no proto-sinaítico, ok? Então, assim, nós percebemos aqui uma significativa diferença, né? Uma grande evolução da língua. Lembrando, que para você que começou a assistir o nosso vídeo aí, ó, por que eles faziam as escritas assim? Porque eles queriam colocar uma imagem, tá? Eles trabalham na questão da imagem para que a pessoa tenha um entendimento no que diz respeito ao que ao que se trata, né? Do que está falando. Diferente, por exemplo, do hebraico bíblico, que você coloca ali, você forma, né, por meio dessas consoantes ali, uma palavra, e por meio dessa palavra é que você vai ter uma ideia do que se trata. Não, aqui você tem mais uma imagem, você pode ver que mais é um desenho, tá? Você tem um desenho, esse desenho... Porque quando você olha aqui para o hebraico quadrático, você vê algum desenho aqui, você não vê desenho. Você vê letras, mas você não vê um desenho. Por exemplo, você está vendo aqui ó, no Ain. Ain. O que você está vendo? Você está vendo um olho aqui. Está vendo? E o que significa? Significa um olho. Né? Por exemplo, no P, né? Tem aqui uma boca. Uma boca. O Resh. O Resh. O que o Resh? Está vendo o Resh aqui? Ó? Deixa eu riscar aqui o Resh. Está vendo o Resh? É o que? Uma cabeça. E o que significa o Resh? Uma cabeça também. Né?
Por exemplo, aqui o Shin, né? É dente. Esse dente aqui tá meio banguelo. Esse dente aqui tá meio banguelo. Mas, assim, a representatividade aqui é o quê? O desenho, a ideia, né? De um dente. Tá certo, gente? Por exemplo, aqui o Kaf, né? É a palma da mão, certo? É a palma da mão. É, o Yud, né? Aqui é o braço e a mão. Tá vendo? O braço, deixa eu desenhar aqui. O braço e a mão, ok? E assim por diante. Você vai ver assim, alguns desenhos assim, pastor, mas não tem muita coisa a ver, não, né? Mas no seu momento, né, observando aqui, ó, o próprio Nun, o Nun é uma serpente, parece uma serpente mesmo, parece uma serpente. Por exemplo, o Lamed é uma vara, né? Aqui, você percebe aqui na escrita pictográfica, realmente é uma vara, ó, tá vendo? Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre essas curiosidades. Eu, particularmente, assim, eu fico muito. Isso me chama muito a atenção. Eu gosto bastante de entrar, né, nesses pormenores aqui do hebraico, né? Para quem está estudando, isso aqui é fascinante. Né? Isso aqui realmente chama a nossa atenção. Isso aqui mexe com o coração da gente, porque você percebe o quanto isso é bonito. E é importante nós nos atentarmos, né, para o estudo das escrituras, tendo isso em mente. Pastor, mas é uma coisa tão difícil. Não, gente, se você gosta realmente daquilo que você está fazendo, o grande problema é isso, né? Que muitas pessoas é porque elas não se identificam. Eu vi um dia um pastor aqui até na cidade falando o seguinte, que não, eu não gosto de hebraico não, porque eu não me identifico com hebraico, eu prefiro o grego. Tudo bem, né? A pessoa se identificar mais com o grego, mas como é que eu posso desprezar, gente? Igual eu falei para vocês aqui, é a língua que foi escrito o Antigo Testamento, a maior parte da nossa Bíblia é Antigo Testamento. E os escritores do Novo Testamento, eles eram judeus também. Então, a gente precisa ter o conhecimento, né, dessa língua também, se você pode, né, se você tem esse desejo no seu coração, se empenhe mesmo, é desafiador, mas vale muito a pena. Só que para encerrar, por que a gente tem que estudar hebraico, né? Muitas pessoas, para que, pastor, estudar hebraico? Por que você tem que fazer isso? Ó, é indispensável para a tradução da Bíblia, porque tem muita gente que fica muito apegada à tradução de Bíblia. A corrigida é melhor, atualizada é melhor, a linguagem de hoje é melhor, não, é a de Jerusalém, não, é a NVI, não, é. E aí vai, não, é a tradução do Novo Mundo, não, a tradução do Novo Mundo não é boa, boa é a corrigida fiel, e assim vai, fica aquela briga danada por tradução. Então não é muito melhor você conhecer o texto original e você dizer, você afirmar, você dar a sua opinião, qual tradução é boa? Quando as pessoas me perguntam qual tradução que é boa, eu digo, é difícil. É uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Porque a corrigida, em certos momentos, ela é boa na tradução de alguns textos. No entanto, em outros, não ajuda em nada. Em outros textos, você pega, por exemplo, a linguagem de hoje e fica excelente a tradução, ficou excelente a tradução. Assim como a NVI, né, pode traduzir bem um texto, no entanto, vai para outro, não traduz muito bem. Então, como é que você vai ter essa impressão quando você tiver a oportunidade de conhecer a língua original, né? Claro que você não vai estudar a Bíblia, o hebraico 2, 3 meses, vai começar a criticar a tradução, né, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O camarada pega e estuda hebraico para ficar criticando tradução. Não, é para você ter uma ideia. O que que você faz? Você analisa o texto a partir do texto antigo. Não a partir de uma tradução em português. Não, eu vou pegar uma tradução em alemão. Não, eu vou pegar uma Bíblia de 1900 e lá vai fumaça. E é essa tradução que é boa. Então, é complicado, gente, a gente partir por esse caminho aí, né? Você trilhar esse caminho aí para
para entrar nesse mérito aí de tradução boa ou ruim. Eu vi um monte de gente brigando aí na internet, falando, a tradução tal é melhor, essa é pior. Eu não vejo por esse lado. O que nós precisamos fazer é nos empenhar mesmo para estudar a Bíblia, porque o estudo do hebraico nos ajuda a fazer uma exegese bíblica. Você pega qualquer manual de exegese aí, você vai ver que precisa sim conhecer o idioma grego, hebraico, para você fazer uma exegese boa, tá? É, e nos dá também uma melhor compreensão de textos, né? E também do contexto. Tá? Então, estudar hebraico é muito importante. E leva também a gente a navegar ali nos pensamentos dos judeus primitivos, bem como também a sua cultura. É importante nós estudarmos, né, a cultura. Qualquer pessoa pode traduzir o hebraico desde que se tenha um bom material de tradução e conhecimento de regras gramaticais, né? Regras de sintaxe também. Tem que estudar, gente, tá? Tô falando que você não vai conseguir pregar, que você não vai conseguir fazer nada se você não conhecer hebraico. Eu tô falando assim, se você quer conhecer melhor, se você quer se aprofundar nas escrituras, largar essa preguiça horrorosa de ler Bíblia, de estudar a Bíblia de lado e realmente focar nisso daí. Tá? Eu estou aqui como um incentivador para te incentivar para que você abrace essa ideia aí de estudar o hebraico bíblico. Ok, gente? Deus abençoe você, tá? Que nós possamos nos encontrar em outros momentos. Eu tinha aqui outras razões, né, pelas quais você deve ou deveria estudar o hebraico, mas eu acho que essas que eu mencionei, elas são suficientes. Deus abençoe você, que Deus te ajude aí nessa empreitada, você que está iniciando aí o estudo do hebraico bíblico, dê o seu joinha, comente, faça a sua pergunta aí. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer, ok? E que nós possamos nos encontrar num próximo vídeo com a bênção e com a graça de Deus.